Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Que ótimo podermos estar aqui para mais um encontro com a Palavra. Se esta é a primeira vez que você ouve o nosso programa, gostaria que você soubesse que ele faz parte de um curso introdutório de todos os livros da Bíblia. Agora estamos estudando o livro de Hebreus no Novo Testamento. No final do último programa falamos sobre algumas exortações e alguns avisos encontrados nos primeiros capítulos deste livro, o livro de Hebreus. Continuaremos o estudo enfocando mais de perto estas exortações e estes avisos. No quarto capítulo do livro de Hebreus, o autor escreveu: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, referindo-se ao povo no deserto. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Agora, imagine uma cena, um banquete em que uma bela refeição é servida para 100 pessoas. Depois de comer, 99 pessoas saem da mesa nutridas e satisfeitas, mas um cai no chão e está quase morto. Talvez a pessoa tenha se sentido mal por causa de uma úlcera no estômago. 99 pessoas estavam com seu sistema digestivo em ordem, e por isso a comida lhes fez bem e as satisfez. O autor de Hebreus descreveu no capítulo 4 uma situação semelhante. Ele diz que, quando o Evangelho é pregado e as pessoas ouvem a voz de Deus, podem surgir frutos desta pregação porque as pessoas tinham fé para ouvir. Mas, se a palavra de Deus é proclamada e os que a ouvem não têm fé, além de não lucrarem nada com a pregação, ainda são condenadas. Este ensino assemelha-se ao de Jesus na parábola do semeador, a parábola do fazendeiro que joga as sementes sobre 4 solos diferentes. Por isso acho que esta parábola poderia se chamar a parábola dos 4 solos, ou 4 homens na igreja. Qual deles é você? Este é um dos desafios que o livro de Hebreus nos apresenta. Outros já tinham ouvido a mensagem e não entraram na terra prometida porque não creram em Deus, mas muitos anos mais tarde Deus deu a oportunidade mais uma vez. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O autor estava dizendo àqueles judeus cristãos enfraquecidos por causa da perseguição. Esta palavra foi dada para vocês. Quando ouvirem a voz de Deus, não endureçam seus corações, porque isso os condenará. Um dos nossos maiores desafios é saber o que fazer com aquilo que cremos. O que você faz ou não faz com sua fé o condenará. A seguir, o autor fez uma declaração muito importante sobre a palavra de Deus. Ele escreveu: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Que bela descrição da palavra de Deus e do que ela pode fazer na vida de um ser humano. No Velho Testamento, a palavra de Deus era uma voz andando pelo jardim. No primeiro capítulo do Evangelho de João, a palavra tornou-se carne. A voz assumiu um corpo. Depois veio a palavra escrita, que é a palavra viva. Hoje ouvimos a voz da palavra viva de Deus através da palavra de Deus escrita. O livro de Hebreus tem outras passagens muito bonitas que podem ser uma bênção para a sua vida. Tire um tempo para descobri-las através da leitura, meditação e oração sobre o livro. Você vai se enriquecer com verdades preciosas. Por exemplo, no capítulo 5, o autor aborda um tema um pouco difícil de ser entendido. Ele afirma que Jesus não é um sacerdote como Levi ou Arão, mas como Melquisedeque. A esta altura, o autor diz alguma coisa mais ou menos assim: eu gostaria de falar mais sobre Melquisedeque, mas não posso. Vocês demoram muito para aprender.
Depois ele ainda bronqueou com eles, porque não conheciam tão bem as Escrituras. Mas ele continuou e acabou contando mais sobre Melquisedeque. Mas antes ele abriu um parêntese e desvendou uma joia de conhecimento para nós. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esta é uma verdade ensinada em toda a Bíblia. Quando você vai à igreja, o pastor que já digeriu o alimento espiritual sólido vai para o púlpito e despeja tudo prontinho para você. De acordo com o autor de Hebreus, é como se você bebesse leite. O leite é um alimento pré-digerido com o qual alimentamos os bebezinhos. Se o único alimento espiritual que você tem é aquele pré-digerido que vem do seu pastor, você ainda é um bebê. Mas se é você que busca o alimento, lê a Bíblia e pede pela revelação do Espírito Santo, você obtém alimento espiritual sólido, não mais a papinha de nenê que alguém preparou. O objetivo do Encontro com a Palavra, esse programa, é fazer com que o povo de Deus entre na Palavra de Deus e que a Palavra de Deus entre no povo de Deus. Quando isso acontecer, os bebezinhos que antes só bebiam leite vão se tornar discípulos maduros, adultos, que podem comer alimento sólido da palavra. Na igreja, num domingo, ouvimos sobre Ezequiel e os ossos secos. No outro domingo, sobre João na ilha de Pátimos. No outro domingo ainda, sobre o Sermão da Montanha. E depois sobre 1 Coríntios 13. E aí voltamos para o Velho Testamento e ouvimos sobre Elias. E assim aprendemos sobre a palavra de Deus de uma forma segmentada, dificultando o entendimento da coesão da Bíblia. Um dos propósitos aqui do Encontro com a Palavra é fazer um estudo introdutório com você, para que depois você não precise de ninguém além do Espírito Santo para estudar a Bíblia. O Espírito Santo será o seu professor. O texto de 1 João capítulo 2, versículos de 2 a 27, mostra que se recebemos Cristo em nosso coração, recebemos também uma unção do Espírito Santo como resultado do novo nascimento. A unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que ninguém os ensine. Isso quer dizer que a única pessoa de quem precisamos para nos ensinar sobre a Bíblia é o Espírito Santo. Ninguém mais. Ouvi a história de um homem que ficou 2 anos e meio confinado numa solitária num país estranho. Ele passou todo aquele tempo lendo a Bíblia, 18 horas por dia, e não tem um capítulo da Bíblia que ele não conheça. Ele jamais frequentou um seminário. O Espírito Santo foi o seu professor durante todo aquele tempo e lhe ensinou tudo o que ele sabe. Se você ler a Bíblia desta forma, só você e o Espírito Santo, então estará se alimentando de alimento sólido. Mas se você sempre depender que alguém venha e traga tudo mastigadinho, você será sempre como um bebê que precisa do leite e da palavra. O meu objetivo com o Encontro com a Palavra é que você aprenda a ler a Bíblia, contando exclusivamente com a ajuda do Espírito Santo. Não estou invalidando um curso no seminário, como o que eu fiz. Estou apenas destacando que o Espírito Santo prometeu lhe ensinar, e ele quer lhe ensinar. A próxima exortação do livro de Hebreus é para que amadureçamos na fé. Está escrito assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo e imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Infelizmente, muita gente nunca estudou nada do que o autor citou, considerado por ele papinha de nenê. A pergunta dele era sobre quando aqueles crentes iriam passar para as coisas mais profundas. Todos os que leem a Bíblia têm dúvidas. Os únicos que não têm dúvidas são aqueles que nunca leem. Esta é uma das passagens mais intrigantes da Bíblia. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram.
É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, se eu vim a ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que você não se torne negligente, mas imite aquele que, por meio da fé e da paciência, receba a herança prometida. Esta passagem é difícil. Muitas pessoas acham que ela está dizendo que podemos perder a salvação. A questão é a seguinte: será que depois que uma pessoa foi salva, ela pode perder a salvação? Tem pessoas que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Outros afirmam que não. Você pode ser salvo hoje e amanhã não ser mais. Essa discussão já dura 20 séculos. 20 séculos! O autor está dizendo que se você já foi iluminado e já provou e participou da comunhão do Espírito Santo, você pode cair. Mas você pode ser renovado novamente, através do arrependimento. É o próprio autor quem declara e quem esclarece, mais ainda dizendo: estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Quando ele fala sobre ser iluminado e participante, eu não creio que ele esteja descrevendo a pessoa salva. Ele está falando de uma pessoa que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, experimentando as coisas do Espírito, mas sem ainda ter cruzado a linha de fé e ter nascido de novo. É muito importante nesse ponto a gente realmente pensar seriamente de que seremos salvos sim, se permanecermos fiéis a Deus. Tem muita gente por aí que tem caído, mas há uma oportunidade de se arrepender-se. Essa é a grande verdade. Bom, eu gostaria de lembrá-lo que este livro foi escrito para aqueles que ainda não tinham cruzado esta linha de fé, que não tinham realmente crido em Jesus Cristo, nem assumido um compromisso com Ele. Nós já estamos terminando o programa de hoje, mas ainda temos muito que aprender com o livro de Hebreus. Nos próximos programas ainda vamos estar estudando o livro de Hebreus. Conto com você, Deus lhe abençoe grandemente e permaneça fiel ao Senhor Jesus. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.